Agora eu quero conhecer Cabo Verde. Meu, depois dessa Copa, Cabo Verde será o lugar mais visitado aqui da África. Escreve isso que estamos a falar. Depois da Copa, depois do sucesso que a seleção cabo-verdiana teve, ou tem até agora, né? Estou a gravar antes do jogo com a Argentina. Cabo Verde será o lugar mais visitado aqui da África. E boa parte desses visitantes serão brasileiros. Uhum. Tô falando, rapaz. Cheguei às ilhas mais incríveis do Atlântico, Cabo Verde, ponto 1. Mega pessoal, bem-vindos para mais um vídeo. Eu sou o vosso boy Dalido, para quem não me conhece. Bom, no exato momento que vocês estão a assistir esse vídeo, é bem provável que Cabo Verde esteja jogando todas as forças para os nossos tubarões. Então, inscreva no canal, ativem as notificações de partilhar o vídeo que estão interessadas. O vídeo do canal do Luca Bassani está aqui na descrição, todos os créditos. Vamos lá ver o que ele nos reserva, na verdade, né? Mais um episódio diretamente aqui do continente dos mais fascinantes que temos no nosso planeta, a África. Hoje começamos uma série muito especial, muito pedida aqui por vocês, inclusive de alguns seguidores que vivem neste país. Estamos no arquipélago de Cabo Verde, este país que é tão jovem. Mas ele está distante do continente, né? Mas que tem tantas histórias em comum com o Brasil, por conta do Império Português, por conta da sua própria identidade mestiça, misturada, esse orgulho de ter uma alma africana, mas ter muitos elementos portugueses, muitos elementos que foram trazidos ao longo desses últimos 500 anos. Então, se você gosta desse trabalho e quer ver Cabo Verde através das minhas lentes, falando sobre geopolítica, sobre culinária, entrevistando as pessoas, se inscreva no canal, dê uma chance ao nosso projeto e também fique até o fim. Você não vai se arrepender. Hoje estamos aqui na ilha de Boa Vista, uma das 10 ilhas principais. Falaremos do perfil do país, andaremos aqui por essa localidade árida, mas muito linda. Com certeza você vai se surpreender. E antes de começar mostrando essa bela localidade, falando mais sobre Cabo Verde, eu vou falar também um pouco sobre a jornada. Desde a Europa, onde eu vivo há alguns anos, até as ilhas no Atlântico, são quase 6 horas. Mano, Deus é maravilhoso, já? Veja só do jeito que o mundo é. Praticamente metade do caminho da Europa até o Brasil. Uma viagem que geralmente leva de 11 a 13 horas, dependendo do destino na Europa Ocidental. Algo que me chamou a atenção do alto, olhando a ilha de Boa Vista por cima, é a geografia física de Cabo Verde. Inclusive um dos elementos... Mano, olha essas praias aqui. Areia totalmente branca. que mais influenciaram a história, a economia e até mesmo a cultura desse arquipélago. Embora muitas pessoas imaginem que todas as ilhas sejam semelhantes, existe uma diferença muito clara entre os grupos de Barlavento e Sotavento, uma divisão baseada na direção predominante dos ventos que sopram do nordeste sobre o Atlântico. As ilhas de Barlavento, localizadas ao norte, recebem diretamente os ventos vindos do Saara. Fazem parte deste grupo as ilhas de Santo Antão, São Vicente, Santa Luzia, essa que inclusive é uma das 10 ilhas principais, mas não tem população, São Nicolau, Sal e Boa Vista. Enquanto que as ilhas de Sotavento, mais ao sul, são as ilhas de Maio, Santiago, Fogo e Brava. A principal diferença está no relevo. As ilhas mais ocidentais, especialmente Santo Antão, apresentam algumas das paisagens mais espetaculares do país, além de encontrarmos montanhas que ultrapassam 1.900 metros de altitude, vales profundos, cânions e encostas extremamente verdes. É difícil acreditar, muitas vezes, que estamos no mesmo arquipélago que possui desertos e dunas em outras ilhas, como é o caso de Boa Vista. Inclusive, aqui em Boa Vista temos um território muito influenciado pelo Saara. Em determinados dias, a poeira saariana, conhecida localmente como bruma seca, reduz significativamente a visibilidade. Aqui em Boa Vista temos dunas extensas que lembram paisagens do deserto. Inclusive, muitas dessas dunas que chegam diretamente a essa costa magnífica com lindas praias que conseguimos observar aqui. Parece o Cerrado, né? Na verdade, de alguma forma é o Cerrado. Bom, pessoal, no outro vídeo que a gente reagiu de Cabo Verde, muita gente ficou comparando Cabo Verde e Angola, a infraestrutura, do jeito que é limpo, né? Meu, eu já admiti naquele vídeo, sim, realmente, Cabo Verde em questão de organização é muito maior do que Angola, né? As limpezas urbanas, a própria infraestrutura, né? Urbana, do jeito que está organizada,
E um dos grandes motivos dessa. Dos grandes motivos, não, né? Um dos grandes pilares, na verdade, desse sucesso na urbanização é a pouca população também. A pouca população ajuda nessa organização de Cabo Verde. Acredito e eu também, né? E a ilha onde estamos hoje, a ilha de Boa Vista, é uma ilha grande em área comparada com as outras, mas não tem muita população, são apenas aí 15 mil habitantes, e que você consegue ver essa aridez por cima, né? As ilhas do Cabo Verde, algumas que estão um pouco mais acima, têm o seu clima influenciado diretamente pela região do Sahel, do Saara, apesar de serem ilhas, né? São muito mais áridas, uma estrutura rochosa muito mais seca, e tem outras ilhas que depois são mais verdes, tem mais florestas e mais agricultura. Mas aqui é uma ilha que depende muito do turismo, é o primeiro local que vamos passar. Lembrando que essa série vai passar por várias ilhas, então fiquem tranquilos que vou mostrar outros detalhes. Aqui estamos indo em direção ao centrinho da região de Sal Rei, que é uma das poucas cidades. Eu gostei desse prédio. Não parece hotel, parece apartamentos. Que temos de fato aqui na ilha de Boa Vista, considerando que muitos desses povoados, né, são só compostos por 200 pessoas, 300 pessoas, então a cidade mesmo, onde tem mais restaurantes, tem alguns supermercados, acaba sendo aqui, não muito distante do aeroporto. O desenvolvimento tem chegado, a gente vê construções sendo feitas, hotéis nascendo, restaurantes abrindo, então é sempre uma boa notícia ver esse desenvolvimento chegando, mas a limitação demográfica, afinal são só 500 mil habitantes, e isso acaba influenciando na velocidade em que as mudanças vão acontecendo. Mas vocês conseguem ver muito bacana também aqui esse centrinho, com apartamentos, com hotéis. Vamos desvendar um pouco da Ilha de Boa Vista no episódio de hoje. É uma zona que venta bastante. É lindo, mano, é lindo, limpo. E realmente é um sentimento de estar em uma cidade do interior do Brasil, ou até mesmo as cidades menores que eu visitei em Guiné-Bissau, mas com um nível de desenvolvimento maior. Veja essa avenida, a gente que ela é. Vale dizer, né? As ruas pavimentadas, eletricidade em todos os cantos, os carros também mais arrumados. Então é uma sensação muito agradável, um povo muito simpático. O fato de falarmos português, sermos unidos pela língua, é sempre uma questão que aproxima, né? Um turista do povo local e faz a experiência ser mais genuína, ainda mais considerando o carinho que o povo de Cabo Verde tem pelo povo do Brasil, que tem tantas semelhanças históricas, e que abordaremos essas questões ao longo dessa série especial, acho que 6 ou 7 vídeos, dependendo de quanto eu conseguir gravar aqui, mas que com certeza vai ampliar a visão que vocês têm sobre esse país tão incrível. Todos animados para o Mundial, primeira vez que Cabo Verde em sua história consegue se classificar, e a esperança é grande, afinal, uma nação pequena, mas que conseguiu nas difíceis eliminatórias africanas chegar em, acho que primeiro do seu grupo, né? E a apuração para o Mundial de Cabo Verde foi uma das coisas mais inesperadas do mundo. E o sucesso deles no Mundial também foi uma das coisas mais inesperadas. Agora já não é mais inesperada, entendeu? Porque agora já metemos fé. Eu estou a gravar esse vídeo, o jogo ainda não começou e eu já estou falando, né? Mas eu acredito que vamos conseguir parar o baixinho, entendeu? querendo ou não, é uma grande surpresa. Muito patriotas nessa época que antecede a Copa do Mundo. E aqui o centro um pouco mais histórico, né? Algumas casas antigas. Algo que eu vou explicar para vocês ao longo deste vídeo é que tudo é um pouco jovem demais, porque Cabo Verde, de acordo com o que contam os historiadores, foi uma ilha desabitada até a chegada dos portugueses. Então é diferente o processo de colonização aqui do que foi no Brasil, onde já tinham moradores originários, né, os povos originários, no próprio Moçambique, Angola, Timor-Leste, entre outras antigas colônias portuguesas que de fato tinham uma população nativa. Aqui as ilhas eram desabitadas. O arquipélago de Cabo Verde era desabitado, e a partir de então que começa o processo de colonização, da utilização do posto comercial, parada para que os portugueses fizessem, né, o seu comércio na costa africana, à Europa, até depois ao Brasil, às Américas. Então é um período bastante interessante para a gente analisar também no vídeo de hoje. Então há pousadas, há essas casas que lembram um pouco até o estilo que a gente encontra no Algarve, às vezes, né, dessas casas de praia. Pessoal, o vento deixa rastro, né? Ele acaba deixando algumas poeiras entre as pedras aí que fazem
O pavimento. E apesar de ser uma ilha bastante seca, as praias são incríveis, né? Um destino que tem sido cada vez mais procurado pelos turistas de todo o mundo, exatamente pelas águas serem quentes e ter uma água cristalina, né? Como vocês podem ver aqui, olha só que beleza de mar. E em toda a ilha, né? É um espetáculo, realmente. Um outro ponto que eu mostrarei para vocês, não só aqui, ao longo dessa viagem passaremos pela ilha do Sal, que é uma ilha também importante, e pela principal ilha, onde mora cerca de 40% da população, a ilha de Santiago, onde está a capital, chamada Praia. Essa cidade também muito histórica que eu vou mostrar para vocês. Mano, só que o vazio é notório. A falta de população. E como eu sempre faço aqui para vocês no canal, no primeiro vídeo de uma série nova, de um país novo ou revisitado, que eu ainda não mostrei, vamos falar sobre o perfil do país. Já peço desculpa pelo vento, que aqui em Cabo Verde é muito comum. Estou aqui no centrinho de Boa Vista, essa que é a primeira ilha visitada nessa série. E antes de continuar mostrando as belezas dessa cidade, dessa ilha, as belezas naturais e a história, vamos falar um pouco sobre as questões relacionadas ao perfil desse país, né? Olha essa igrejinha, pessoal. Lembra muito as igrejas que estão no interior do Brasil, né? Aquelas que a gente costuma ver nos vídeos. O Cabo Verde é um arquipélago que tem pelo menos 10 ilhas principais. Essas 10 ilhas são representadas inclusive na bandeira nacional pelas 10 estrelas que estão amarelas, né, em formato de círculo. A principal ilha, a ilha de Santiago, onde fica a capital Praia, abriga cerca de 40% da população, essa que será mostrada, visitada mais adiante nesta série especial. Mas a população de Cabo Verde é bastante singela, apenas 530 mil habitantes espalhados então por essas ilhas. Onde eu estou hoje tem cerca de 15, 20 mil pessoas apenas, é uma ilha grande em área, mas pequena em população. Cabo Verde, ao contrário das Ilhas Madeira, da Ilha da Madeira ou até mesmo as Ilhas Canárias, que tem a presença pré-europeia discutida, né? Algumas dessas ilhas já tinham presença humana antes dos europeus chegarem. É um consenso entre os historiadores que Cabo Verde era um arquipélago desabitado. Então, os primeiros a chegarem aqui e de fato viverem foram os portugueses a partir de 1456, 1460, isso pelo navegador Diogo Gomes, entre outros importantes, acho que Antônio Di Noli também fez parte, e aí transformou esse ponto aqui em um entreposto muito importante para a era das navegações, considerando a sua presença não muito distante da costa da África, também depois a posteriori, no século XVI, com a descoberta do Brasil, né, final do século XV, começo do século XVI, também um ponto importante, e acabou sendo uma ilha muito relevante, seja no tráfico de escravizados, um ponto bastante negativo, mas também no comércio de tecidos, de cana-de-açúcar, do próprio pau-brasil vindo aqui para a Europa logo no início da descoberta do Brasil. Então é uma ilha que tem essa questão do Império Português muito presente na sua história, e obviamente que a população é um reflexo disso. Afinal, são cerca de 80% de pessoas mestiças, pessoas que são chamadas de crioulas, né, que são mistura entre os portugueses, europeus e os africanos trazidos para cá. Então, até mesmo muitas das fisionomias encontradas aqui são semelhantes ao que temos no Brasil, essa mistura entre os africanos e os europeus que também aconteceu de forma muito corriqueira no nosso país. Isso 80%, aí uns 15, 17% de africanos, muitos deles vindos de outros países da África atualmente para procurar melhores condições de trabalho. Afinal, o Cabo Verde é um Quartel Jamimota. País estável e que se vive com uma boa qualidade de vida em comparação com outras nações do continente. E aí temos 2, 3% de asiáticos e europeus, muitos portugueses, remanescentes da época colonial, e também chineses, entre outras comunidades. É bom a gente dizer que Cabo Verde conseguiu sua independência só naquele mesmo contexto, né? Seja de Guiné-Bissau, seja das outras colônias africanas, de Angola e Moçambique, cada uma com seu processo próprio, mas isso a partir da Revolução dos Cravos, lá no final, no meio para o final da década de 70, 1974, 1975. Então, uma nação muito jovem e que ainda tem uma relação cultural muito grande com Portugal. Afinal, o português continua sendo uma língua oficial. Venha para cá e você vai conseguir se comunicar muito facilmente. Desse jeito assim, parece a cidade da Redenção, no Ceará, né? Lá no centrinho. Com as pessoas.
E temos também o fato dos cabo-verdianos falarem a própria língua, o próprio dialeto, né? O crioulo que é falado aqui, é parecido também com aquele falado em Guiné-Bissau, só que em Guiné-Bissau o número de pessoas que falam o português padrão, ele é mais reduzido em relação aqui, proporcionalmente, já que temos em Cabo Verde um sistema de educação muito bom, é considerado inclusive sempre no top 5 da África. É um dado interessante, inclusive, para trazer para vocês, que Cabo Verde sempre figura nos bons índices de desenvolvimento humano dentro da África, desenvolvimento econômico e também da sua própria liberdade política. Afinal, é um país que, ao contrário de outras nações que sempre caíram em golpes, em ditaduras, muitas vezes motivados por agentes externos ou por facções internas querendo lutar pelo poder, aqui temos uma espécie de continuidade democrática bastante evidente, o que transforma esse país em uma nação mais livre comparada com outras do continente. Inclusive, Guiné-Bissau e Cabo Verde faziam parte do mesmo país, né? Depois conseguiram a independência. Inclusive, Amílcar Cabral lutou pela independência de Cabo Verde e Guiné conjuntamente. Eu falei isso para vocês no episódio lá em Bissau, mas que depois, por conta de um golpe militar que aconteceu em Guiné-Bissau, na África continental, os cabo-verdianos acabaram escolhendo um caminho diferente, um caminho independente, e isso se mostra de forma bastante clara aqui quando a gente vê que as questões políticas são mais bem resolvidas, as pessoas vivem com mais liberdade e com maior qualidade de vida. Inclusive a renda per capita é maior, os anos de estudo são maiores, as condições sanitárias são melhores. Então é um país que, de fato, por uma política mais bem estruturada, conseguiu também colher os louros de uma qualidade melhor. Enfim, esses são os detalhes por hora. Óbvio que a gente vai entrar em outros aspectos geopolíticos e demográficos ao longo desses próximos dias, mas tenho sempre que fazer essa introdução porque são informações valiosas para a gente entender aquilo que vamos ver adiante. E uma pequena pausa nesse vídeo para falar dos nossos queridos parceiros da Remo Fenuto, que já me vestem de segunda a sexta durante o meu trabalho como jornalista, vestindo o meu blazer, a minha camisa, as calças Remo Fenuto sociais, mas também durante os finais de semana, um momento de lazer com essas lindas camisetas, sejam elas de gola normal, com uma gola diferente, a gola polo, realmente um tecido muito leve, muito bom, uma coisa distinta, algo que é inspirado na moda aqui da Europa, mas adaptado ao gosto brasileiro. Essa empresa que está há 40 anos no mercado e tem cada vez mais surpreendido com todas as opções que oferece diretamente no seu site, frete grátis a partir de R$ 299 e você consegue também 10% de desconto caso coloque o meu cupom LUCA10. Dê uma chance de uma empresa brasileira, familiar e que oferece produtos de extrema qualidade, que tem a nossa aprovação aqui do canal Luca Bassani. Bom, isso aqui é hotel também, né? Esse aqui é como se fosse o centrinho histórico de Boa Vista, né? Boa Vista é a ilha e essa é a cidade de Sal Rei, que é como se fosse a cidade mais importante dessa ilha, onde nós temos a maior parte dos hotéis, dos restaurantes, dos bancos e também uma estrutura colonial deixada de forma mais clara, né? Algumas dessas casas não são muito antigas, afinal sempre a população aqui foi bastante reduzida, e esse ponto da população cabo-verdiana que vale trazer para vocês é que hoje a diáspora de cabo-verdianos, aqueles que vivem fora do país, supera o número daqueles que temos internamente. Então eu falei para vocês no perfil que são cerca de 530 mil pessoas, mais cerca de 1.200.000, 1.500.000 pessoas, às vezes falam até 2 milhões de pessoas vivem fora, muitas delas em Portugal, tantas nos Estados Unidos. Tem uma comunidade expressiva de cabo-verdianos lá na Nova Inglaterra, né, aquela região da costa leste americana, e que com certeza mostra esse aspecto da diáspora, né? Muitos países muitas vezes acabam tendo uma população maior fora do que dentro. A Armênia é um exemplo disso, o Líbano é outro exemplo disso, e agora Cabo Verde também, uma nação que tem muitas belezas, mas também uma população vivendo no exterior de forma mais significativa. Outro aspecto que eu não falei para vocês do perfil do país é em relação à religião. Os cabo-verdianos são... Mas essa igreja não é pequena. Essa igreja não é pequena, é grande. Em sua vasta maioria cristãos, aí mais de 80%, sendo que grande parte dos cristãos são católicos. Exemplo das igrejas, das catedrais, das pequenas capelas, muitas vezes que encontramos aqui. Há um número também de igrejas evangélicas, um movimento um pouco mais moderno, mais recente, mas que não supera aquilo que foi trazido diretamente pelos primeiros habitantes dessas ilhas, que foram os portugueses, que obviamente são católicos, são cristãos aí por mais de milênio. É pequena. Uma igreja singela, mas muito limpa, bonita. Organizada, é? Um belo altar. Parece que teve casamento há pouco tempo. Muito bacana. Umas imagens da vida de Cristo nos redores. Virgem Maria, muito bacana também. E com certeza deve ser o ponto central das missas todas as semanas aqui na paróquia de Santa Isabel, que é o nome dessa igreja. Aqui os horários das missas, só para vocês saberem.
Muito interessante. E realmente, para aqueles que não gostam desse turismo de massa, com filas quilométricas e tudo lotado, Cabo Verde, em determinadas ilhas, acaba sendo um local assim fantástico, porque você consegue explorar na sua velocidade, falando com as pessoas, porque aqui, obviamente, falam a nossa língua, além de você ter um clima que durante quase o ano todo é assim. Em determinadas ilhas são poucas as temporadas de chuva e você consegue aproveitar não só as praias, mas também o sol, essa claridade, essa luz tão maravilhosa durante o tempo todo. Ver alguns prédios históricos, né, alguns que restaram ao longo do tempo, mas também ver o desenvolvimento. Isso que eu gosto de mostrar sempre na África, não é só os pontos antigos da história colonial, mas também o ponto de desenvolvimento para o futuro, as perspectivas, os horizontes de futuro de uma nação tão jovem, né, que tem lá pouco mais de 50 anos e que tem trilhado o seu caminho, fazendo boas escolhas e mantendo sempre a simpatia, o orgulho, a sua cultura e recebendo muito bem os seus visitantes. Aqui é o prédio da Delegação do Ministério da Educação e Desporto Boa Vista, né, de Boa Vista. Realmente um local que parece um pouco mais histórico, né, com uma fachada mais colonial, ao lado da paróquia, né, da igreja principal e na praça principal também, onde acontecem os eventos locais, né, algum tipo de música, alguns supermercados, e ali para trás é a região da praia, né, essa praia que segue toda a costa da ilha, mas que aqui tem os seus hotéis, tem os seus bares, tem até algumas discotecas, tudo, então acaba sendo um local que tem cada vez mais atraído as pessoas. Lembrando que ainda não é o período de férias, estamos por volta. Pessoal, ruas pavimentadas dão um significado emblemático em qualquer lugar, entendeu? Veja só, por exemplo, essas casas que estão em ruína em torno dessa igreja, em torno dessa praça que está pavimentada, e essas ruas também estão pavimentadas. Uma das coisas que eu notei também é a ausência de asfalto, certo? Eles utilizam muito essas pedras aí para pavimentar, né? Esses pavimentos aí é artesanal, pessoal? Não sei. E veja do jeito que valorou muito mais do que poderia se tivesse chão de terra. Não entende-se. Do mês de junho, gravando esse vídeo, as crianças ainda estão no final da temporada, muitas delas aqui vocês vêm saindo da escola e seguindo para suas casas, um dia bonito aqui em Cabo Verde. E a questão da pouca população é bastante visível, né? As pedras aqui, construiu com pedra. Até mesmo aqui no centro a gente vê poucas pessoas andando. Agora são mais ou menos umas 2 horas da tarde. E você não encontra tantas pessoas, né? As que você encontra, elas escutam você falando em português, elas te cumprimentam e tal, é bacana. Mas acredito que nas outras ilhas que tem mais população que eu vou conseguir gravar com os locais, né? Quero pegar um depoimento deles sobre a expectativa do Mundial, o que eles acham do Brasil. Sempre é bacana essas interações. Eu sei que é algo que vocês gostariam de ver mais no canal, mas às vezes você não acha tanta gente. Em alguns lugares são pouco povoados, exemplo da ilha de Boa Vista. Outra igreja, mas o que eu gosto é que tem um bom acabamento, né? As casinhas coloridas, bem pintadas, as ruas também bem cuidadas, pelo menos aqui na parte central, né? Que homenagem provavelmente ao proprietário dessa casa, mas dá uma sensação boa de progresso. As coisas têm acontecido. Às vezes, como eu falei para vocês, a velocidade de tudo isso acaba sendo menor pela falta de população, né? Quando você tem um país com milhões de pessoas, é muito mais fácil achar mão de obra para determinadas construções, para determinados setores de serviço, para suprir, né, algumas deficiências econômicas. Quando você tem 530 mil pessoas distribuídas em 10 ilhas, não é o jeito mais fácil. Mas isso não tem impossibilitado os cabo-verdianos de alcançar o desenvolvimento, o que é sempre uma ótima coisa de se notar. E aí você pode me perguntar como as pessoas se locomovem aqui. Os turistas alugam carros ou alugam scooters, né, motos e tal, mas a população local usa as bicicletas, usa as suas próprias pernas, então vocês veem esse caminho aqui longo pela frente e que as pessoas geralmente costumam percorrer da forma como conseguem, já que não é uma questão só de dinheiro e de investimento, mas uma questão de população. Esse é um ponto que eu vou chamar a atenção sempre para vocês ao longo dessa série. A falta de população em Cabo Verde, especialmente em algumas ilhas, ela faz com que os serviços oferecidos sejam limitados pela falta de mão de obra. Por mais que você queira fazer alguma coisa, você não tem tanta gente a ponto de conseguir, né? E aí as pessoas vão se virando. É bem típico da realidade africana, arrumar sempre uma solução para problemas complexos. É uma engenhosidade incrível e que eu admiro bastante, mas que aqui tem um agravante da falta de população. Nos outros países da África, a gente vê que ainda há um excedente populacional e, eventualmente, se alguém quer investir em determinado setor, consegue achar mão de obra, consegue achar pessoas para suprir aquelas funções.
relevo. Mano, parece muito aquelas cidades do Velho Oeste. Mano, eu quero conhecer Cabo Verde agora. Agora eu quero conhecer Cabo Verde. Meu, depois dessa Copa, Cabo Verde será o lugar mais visitado aqui da África. Escreve isso que estamos a falar. Depois da Copa, depois do sucesso que a seleção cabo-verdiana teve, ou tem até agora, né? Estou a gravar antes do jogo com a Argentina. Cabo Verde será o lugar mais visitado aqui da África. E boa parte desses visitantes serão brasileiros. Tô falando, rapaz. E se existe uma ilha cabo-verdiana que mais lembra uma mistura entre o Saara e o Caribe, essa ilha é certamente Boa Vista. Com cerca de 620 km², é a terceira maior ilha do arquipélago, mas possui apenas 15 mil habitantes. Isso significa que grandes extensões do seu território permanecem praticamente desertas, criando uma sensação de isolamento rara, principalmente para os padrões africanos. A primeira peculiaridade de Boa Vista é justamente a paisagem. Diferentemente das montanhas dramáticas de Santo Antão ou do Vulcão do Fogo, Boa Vista é relativamente plana. O seu ponto mais alto, o Monte Estância, possui apenas 390 metros de altitude. A ilha é dominada por dunas, planícies áridas e praias intermináveis. Em vários pontos, as dunas não são formadas apenas por areia local. Durante milhares de anos, ventos vindos do Saara transportaram enormes quantidades de areia africana até a ilha. Em alguns locais, o cenário lembra muito mais a Mauritânia, que já mostrei para vocês, ou o Saara Ocidental, que também mostrei para vocês, do que uma ilha tropical. Outro aspecto curioso é que Boa Vista abriga algumas das praias mais extensas de toda a África Ocidental. A praia de Santa Mônica, por exemplo, possui cerca de 18 quilômetros de extensão, praticamente ininterrupta. Em determinados horários é possível caminhar por quilômetros sem encontrar outra pessoa. Já a cidade de Sal Rei, a principal localidade da ilha, leva o nome que literalmente significa Sal do Rei, e remete ao período em que a produção de sal era uma das atividades econômicas mais importantes da região. Hoje, Sal Rei concentra aproximadamente metade da população da ilha e, apesar de ser pequena, possui uma atmosfera bastante agradável. As ruas são tranquilas, as casas coloridas e o porto pesqueiro criam um ambiente muito diferente dos grandes centros urbanos africanos que já mostrei para vocês. Outra curiosidade histórica é que Boa Vista foi durante séculos um importante ponto de comércio marítimo no Atlântico. Navios que cruzavam entre a Europa, a África e as Américas frequentemente utilizavam a ilha para abastecimento e reparos. Sal Rei também possui uma pequena ilhota fortificada em frente ao porto, que veremos nos próximos episódios, onde se encontra o antigo Forte Duque de Bragança, construído pelos portugueses no século XIX para proteger a cidade contra ataques de piratas e corsários que eram frequentes na região. A economia da ilha mudou profundamente nas últimas décadas. Se durante muitas décadas dependia da pesca, do sal e da criação de cabras, atualmente o turismo domina a atividade econômica. Boa Vista recebe centenas de milhares de visitantes por ano, principalmente europeus, vindos da Alemanha, Reino Unido, Itália e Portugal. Mas apesar dos resorts modernos, ainda preserva uma sensação de fronteira atlântica. Em poucos minutos de carro é possível sair das áreas turísticas e encontrar paisagens quase desabitadas, estradas atravessando desertos de areia e pequenas aldeias onde a vida continua em ritmo muito semelhante ao de décadas atrás. Aqui uma espécie de quadra municipal, muito bonito, né? Grande, que as crianças todas uniformizadas, tal. A educação é levada bastante a sério em Cabo Verde, é um grande diferencial para outros países do continente, e o que coloca os cabo-verdianos num índice muito acima, né, dos demais países africanos. Sabemos das dificuldades, não estamos aqui desmerecendo os outros, pelo amor de Deus, mas elogiando aquilo que merece também o nosso elogio, né? Aqui. Cara, veja só, Cabo Verde não tem nada, não produz quase nada para os continentes africanos. Então o que é que eles fazem? Investem na educação. Diferente dos outros países continentais, certo? E isso vem diferenciando Cabo Verde de todos os países africanos, porque os cabo-verdianos realmente eles investem pesado na educação, e a educação passa a ser de qualidade quando comparado a alguns países africanos continental. Isso não é mito. Isso acredito que não é desprimor às nações africanas. Não, não é. Isso deveria ser um motor, deveria ser um motor de comparação para melhorar. Entendeu?
Dentro de Cabo Verde, aqui em Boa Vista, uma cidade pequena, mas bem estruturada. E não dá pra vir a Cabo Verde e ficar sem ir à praia, né? Ainda mais com a água quentinha, que bonitas flores. Os hotéis aqui são acessíveis para aqueles que me perguntam. Um quarto duplo aqui você consegue aí pelos $40, vai dar uns R$200 com café da manhã na frente da praia, né? Um hotel bom, não é dos mais baratos, mas acho que o preço tá justo para as duas pessoas. E aqui tem vários restaurantes, tem a infraestrutura, como eu disse para vocês ao longo do vídeo, está crescendo, mas a praia é muito bonita, muito limpa. E eu que gosto de nadar no mar, vou ver se realmente a água é quente, como o pessoal aqui me falou, né? Porque em outros lugares do Atlântico Norte, né? Aqui a gente ainda está acima do Equador, é bem frio e aí é complicado. Gostosa água. Não é muito quente, mas não é gelada. Talvez se eu tivesse vindo um pouco mais cedo, que o dia tava mais quente, aí não ia ficar tão frio, mas gostoso, bonito. Bem tranquila. Uma bela praia. Realmente um país incrível e tem praias como essa, até melhores, né? Em toda a extensão aqui da ilha de Boa Vista e em várias outras ilhas também. Então acaba sendo um destino que você pode explorar bastante em múltiplos lugares. E tomei um banho de mar. Muito gostosa a água. O problema só que tem umas pedras grandes, né? Que você tem que tomar um pouco de cuidado, mas muito agradável, uma praia tranquila, limpa. Não tem os vendedores para trazer uma cerveja, água de coco, mas tem a sua próprio charme e realmente vale a O brasileiro sentiu falta de coconut. pena você desconectar um pouco, né? Se relaxar um pouco. E aqui uma localidade linda, as pessoas simpáticas, realmente estou gostando bastante aqui de Cabo Verde. Eu tenho que admitir que as imagens de Cabo Verde impressionam, principalmente pela organização urbana, né? A ausência de asfalto é notório, mas sobre isso a gente consegue ver que as estradas estão muito bem preservadas e têm tido requalificações constantemente. E vimos também a importância, né? Claro, de ter ruas pavimentadas para valorizar mais os edifícios históricos ou antigos que não têm como ser demolido ou por insuficiência de dinheiro acaba virando um centro histórico. O asfalto acaba valorizando mais, acaba significando mais para a sociedade também, certo? Inscreva no canal, atenção que não esqueçam de partilhar o vídeo com as interessadas e veja que é uma zona que não chove, então o pessoal não tem problema de alagamento por causa da chuva ou alguma coisa parecida. Mas eles resolvem meter pavimento. E estamos a falar de um dos países mais pobres, se não o país mais pobre da África. Entendeu? Nos vemos à próxima, pessoal. Fui. Já estou mandando aqui também um abraço e um agradecimento pelas sábias palavras escolhidas para contextualizar o cenário de Cabo Verde, né, para Luca Bassani. É muito bem-vindo aqui a Angola. Se é que já não está aqui em Angola ou já passou por cá, né? Mas ele é muito bem-vindo aqui a Angola. Visita Lobito. Se vier para Angola, visita Lobito. Lobito, entendeu? L-O-B-I-L. Não, Lobito. Não, vamos lá. Lobito. Lobito, tem que visitar Lobito. Não, não fica impregnado em Luanda. Luanda é uma senzala, entendeu? Visita Lobito. Nos vemos na próxima, pessoal. Fui.